Esse final de semana, no domingo para ser exato, no momento do culto, eu percebi uma agitação muito grande nas crianças que estavam presentes dentro da igreja, a qual eu faço parte. Então, havia um tempo que eu estava observando uma inquietação nestas crianças. Então, movido por um impulso interior, crendo, crendo muito que foi o Espírito Santo de Deus, me levou a parar o que estava acontecendo dentro da igreja, que era o momento do louvor, e chamar todas as crianças à frente, colocar elas sentadas nas primeiras cadeiras, nas primeiras fileiras da igreja e orar por elas. Oramos, repreendemos o inimigo, repreendemos o diabo, repreendemos a ação das trevas sobre a vida que estava, de uma maneira ou outra, sobre a vida dessas crianças. Todas ficaram sentadas à frente. Eu ministrei sobre a vida dos pais, sobre nós ensinarmos as crianças a manter um comportamento de adoradores, de adoração. E o que eu percebi foi que no início algumas dessas crianças elas não queriam ir. Algumas ficaram mais difíceis, mas imediatamente elas cederam. E assim que o louvor começou novamente, nós percebemos que as crianças começaram a adorar, a pular e a dançar no lugar onde elas estavam. Então o que eu percebi é que faltava mesmo um direcionamento sobre a vida dessas crianças. Mas o Espírito de Deus não deixou só por isso. O Espírito de Deus me levou a orar por algumas crianças, algumas delas em especial. Oramos por algumas delas. E a gente percebe que em algumas delas há um espírito assim de rebeldia, e algumas delas até na questão de autoridade, não querendo obedecer. Então às vezes acontece isso na vida das crianças. Às vezes você, dentro da sua casa, está com um problema, uma dificuldade com o seu filho, com a sua criança, em alguma área, seja ela qual for, seja ela de rebeldia, seja de um comportamento inadequado para a idade da criança, ou mesmo para o ambiente que ela vive. O que eu indico para você é que muitas das crianças, não adianta trabalhar muito com algumas crianças. Nós precisamos trabalhar diretamente com os pais. Por que eu digo isso? Falando sobre libertação, você precisa entender que toda criança, ela vive debaixo de uma autoridade. Seja ela de um pai, seja ela de uma mãe, seja ela dos pais, seja ela de algum tutor que tem autoridade sobre ela. E então, baseado nessa autoridade, as crianças às vezes manifestam aquilo que está sobre elas, a autoridade no caso. Então, em alguns casos, é preferível trabalhar com os pais e ver o que está acontecendo dentro de casa. Porque talvez quando você vai trabalhar com essa criança, você não conhece a realidade da casa dela, o que está acontecendo lá dentro da casa. Também não conhece e não sabe, melhor dizendo, não sabe se essa criança está sofrendo algum tipo de abuso espiritual, ou um abuso físico, um abuso verbal, ou de alguma forma vivendo uma realidade completamente atípica. É a questão do evangelho, né? E não só na questão do evangelho, a gente também já ajudei e tenho ajudado algumas crianças que os pais e nem a criança faz parte da igreja, mas pedem ajuda, pedem oração, e a gente vai na casa e a gente vê que o ambiente ele é um pouco complicado. Então a gente precisa trabalhar diretamente com os pais. Então é a dica que eu deixo para todos vocês. Dá uma olhada no ambiente da casa, no ambiente dos pais, na autoridade em si sobre a criança. E vamos ajudar essas crianças aí e promover um ambiente de vida, de adoração, não só para as crianças, mas também para os pais, para também sobre toda a casa.
É uma dica que nós deixamos aí para vocês. É uma dica aí que o Espírito Santo tem trabalhado comigo para ajudar na questão da família, na questão dos pais. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe a todos.